Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir posteriormente, não é mesmo? Bom, são exatamente 19 horas. Vamos mais uma vez, como sempre fazemos todos os domingos, desejando a todos que sejam muito bem-vindos no nosso Evangelho no Lar. Vamos já com a nossa água, vamos agradecer a Jesus, elevando o nosso pensamento, imaginando esse Mestre amado neste momento na nossa frente e colocando nessas mãos luminosas tudo aquilo que nos perturba a mente, o coração, as nossas dores, sejam elas do corpo, físico ou da alma. Ah, Mestre amado, sabemos que nenhuma oração fica sem resposta e por isso te pedimos, nesse momento em que colocamos tudo em tuas mãos, pedimos que interceda ao Pai por nós, por cada um de nós, seus irmãos menores. Rogue a Ele por nós, pedindo as bênçãos. E também sabemos que ninguém vai ao Pai se não for por Ti. Por isso que oramos e confiamos. E ainda como pedintes que somos, queremos Te pedir o medicamento invisível nas nossas águas. Para quando dessa água bebermos com fé, possamos sentir o alívio que necessitamos no momento. Derrama tuas bênçãos, Mestre Jesus, por todos nós, sobre todos nós, e ilumina nossa mente e nosso coração com a tua luz, com a tua paz, com o teu amor. E te convidamos, bem como aos nossos anjos de guarda, nossos mentores, esses trabalhadores incansáveis da tua seara de amor. Convidamos a todos vós que fiquem conosco em mais este Evangelho no Lar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a piedade. Para quem gosta de nos acompanhar, fica lá no capítulo 13, item 17. E como sempre trazemos do livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo Espírito André Luiz, diz assim a mensagem: desastre. Você atravessa a hora difícil, mas não se entregue à autocomiseração. Abala-se com a morte do filho, sofre intensamente a separação, mas não adianta ter dó de si próprio. Levante-se e siga adiante. Fracassa em determinado projeto, lamenta o investimento sem proveito, mas não resolve sentir-se vítima. Aprenda com o erro e continue trabalhando. Perde o prêmio na competição, experimenta o sabor da derrota, mas não convém chorar por si mesmo. Retempere-se e prossiga no caminho. Que bons conselhos André Luiz nos dando. Sabe de sua enfermidade, passa por momentos atribulados, mas é inútil a tristeza sem fim. Trate-se e valorize a vida. Não tem o apoio esperado, permanece sozinho na luta, mas é perda de tempo o desânimo. Encoraje-se e mantenha o compromisso. É alvo de trama bem urdida.
paga com amargura pelo que não fez. Mas não vale a pena o lamento. Confie em Deus e conserve a paz. Piedade para com o próximo é virtude, mas compaixão por si mesmo é desastre. Daí o título da mensagem: atrasando a vitória do bem. Diante do sofrimento que as frustrações lhe trazem, lembre-se das vidas sucessivas e da lei divina que cobra os deslizes do passado. Na aprovação, em sã consciência, ninguém é vítima. É o algoz de ontem, agora submetido à dor para a necessária reparação. Então, aquilo que sempre falamos, nós sabemos, não somos vítimas, né? Então, vamos trabalhar, como diz a lei. Nós sentirmos compaixão, peninha do nosso irmão, é uma virtude. Mas quando ficamos nos vitimizando, com pena de nós mesmos, desanimando e deixando de confiar em Deus, na providência divina, e parar de lutar, aí já não. Aí já é um desastre. E diz assim o nosso Evangelho, no capítulo 13, item 17. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai vosso coração enternecer-se com o aspecto das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que verteis sobre suas feridas. E quando, por uma doce simpatia, vierdes a restituir-lhes a esperança e a resignação, que encanto experimentareis. Esse encanto, é verdade, tem uma certa amargura, pois nasce ao lado da desgraça. Mas, se não tem a acidez dos prazeres mundanos, não apresenta as pungentes decepções do vazio que esses prazeres deixam atrás de si. Há nele uma suavidade penetrante que regozija a alma. A piedade, mas uma piedade bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela que praticou em toda a sua vida o divino Messias e que ensinou em sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina tiver tornado a sua pureza primitiva e tiver sido admitida por todos os povos, trará a felicidade à terra, fazendo reinar nela, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais adequado a fazer-vos progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz estender-lhes uma mão de socorro e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis em vosso coração essa emoção celeste. Não façais como estes egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos
porque a visão de suas misérias perturbaria um instante de sua alegre existência. Temei manter-vos indiferentes quando podeis ser úteis. A tranquilidade, comprada ao preço de uma indiferença culpada, é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Então, nós sabemos que existem irmãos nossos que, mesmo nem pensam em auxiliar ninguém, já argumentam dizendo: eu não tenho nem para mim, eu não tenho o que dar, tudo que eu tenho eu preciso. E se passam por um pedinte, nem olham, porque às vezes poderiam dar um sorriso, perguntar tudo bem. Hoje eu não tenho. Nós temos o hábito de dizer: dinheiro não dou. Mas sempre é bom ter um leite, uma caixinha de leite no carro, um pacote de macarrão. Tem algumas coisas que são bem em conta, que dá pra gente ter no carro, dá para ter na sacola quando a gente anda. Quando a gente tem vontade de auxiliar e Deus põe no nosso caminho. Deus é tão bom que Ele nos dá a oportunidade de sermos úteis. E quando somos úteis de coração, quando praticamos a verdadeira piedade de que nos fala o Evangelho, Deus contabiliza. Nós não precisamos nos preocupar. Porque quando fazemos assim, o maior beneficiado somos nós mesmos. Então, por isso que aqui fala que tem que ser bem sentido, senão não teremos mérito algum fazermos alguma coisa já com segundas intenções. Vai ser contabilizado, então vou fazer. Não, vamos fazer por amor mesmo, por querer ajudar o nosso irmão. Mesmo a gente não podendo fazer muito, como falamos, uma caixinha de leite. Já tem irmãos que dizem: mas eu não vou dar uma caixinha. Não, dá uma caixinha. Se várias pessoas doassem uma caixinha, quanto leite teríamos? Quantas crianças auxiliaríamos? Mas é só uma, de um em um. Sabe aquele ditado popular? De grão em grão a galinha enche o papo? Bem assim. Para quem trabalha, depende de doações, é muito importante uma doação de uma caixinha, de um item. É muito importante. Então, se cada um de nós pudesse doar um item por mês, graças a Deus. É tão importante isso, parece uma coisa assim tão pequena, banal, mas não é. É muito importante, porque tem irmãos nossos vivendo na mais profunda miséria. Infelizmente, nós já vimos. E aí diz assim o Evangelho: quanto à piedade, está longe, no entanto, de causar a perturbação e o aborrecimento de que se apavora o egoísta. Porque muitos de nós não querem sofrer, acham que se olhar a miséria do irmão vão sofrer. E aí nem olham, mas também não ajudam. Não, vamos lá, nós sabemos que cada um de nós tem a nossa cota, vamos fazer o que nós pudermos fazer de coração, mas não precisamos ficar aí, E aí diz assim: sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade do outro e, voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas é grande a compensação quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece com o aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, a um só tempo de emoção e reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de
fixar-se no céu para agradecê-lo por ter-lhe enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Esta, a primeira das virtudes, da qual a piedade é a irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece. Isso nos disse Michel, em Bordeaux, 1862. Então, uma coisa leva a outra. Quando nos apiedamos, sentimos compaixão pelos nossos irmãos, automaticamente vamos querer auxiliar da melhor forma possível. Vamos fazer por ele, sempre lembrando das palavras de Jesus, fazer para o nosso próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Se pensarmos assim, jamais faremos o mal. Nós precisamos orar e vigiar, porque ainda somos pequenos e erramos. Sempre falamos isso, e é fato. E nos diz assim o roteiro sistematizado. O que é a piedade? É a simpatia espontânea e desinteressada que experimentamos ao presenciar o sofrimento do nosso irmão. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. E por que é necessário que tenhamos piedade diante do sofrimento do próximo? Porque este sentimento, se for sincero e profundo, nos levará à prática da caridade, aquilo que falamos, uma coisa puxa a outra. Pois nos sensibilizará ao ponto de desejar minorar-lhe o sofrimento através dos meios que dispusermos. A piedade bem sentida é amor, devotamento, esquecimento de si mesmo, abnegação em favor dos desgraçados. A piedade é a mola propulsora da caridade. Não a praticamos senão quando nos compadecemos do sofrimento alheio. E por que é comum refrear esse sentimento, evitando encarar o sofrimento alheio? Porque o egoísmo e o orgulho endurecem o nosso coração, gerando a indiferença, o comodismo, o medo de sermos importunados em nossa tranquilidade ou lesados nos bens materiais. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. Nossos problemas não são mais importantes do que os do próximo? Sem dúvida são importantes, mas muitas vezes, no auxílio ao próximo, está o caminho para a solução dos nossos próprios problemas. É consolando que se é consolado. E por que Jesus nos orientou para sermos caridosos, não julgando, mas perdoando e auxiliando sempre? Para que nos livrássemos de experimentar a mesma dor que presenciamos, situação que a lei de Deus prevê para os insensíveis. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue venhamos a experimentá-lo igualmente, para avaliar a dor do próximo e nos predispor a ampará-lo. Isso nos falou Cair Pachutel, o Espírito da Verdade, no livro Espírito da Verdade, número 26. Que compensação tem aquele que cultiva a piedade? Ao contato com a desgraça de outrem,
é inevitável que sofra natural abalo. Porém, ao compadecer-se do irmão em sofrimento e dele receber reconhecimento, experimenta a penetrante suavidade que lhe enche a alma de alegria. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio, é o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz. Ante os inúmeros problemas que afligem a humanidade, como escolhermos aquele a quem prestaremos auxílio? Aquele que está mais próximo de nós, em nome da misericórdia divina. Nossa pequena ação não seria uma gota d'água no oceano? É possível. No entanto, é de muitas gotas que se forma o oceano. O exemplo que demos há pouco da caixinha de leite, do pacotinho de macarrão, né? E aqui quando fala a quem deveríamos prestar o auxílio, se temos na família alguém que nós possamos prestar auxílio, vamos prestar auxílio para esse familiar. A verdadeira caridade começa em casa. Se eu não me apiedo de um familiar meu, como é que eu vou ter compaixão, piedade, ou me apiedar de alguém estranho lá? Aí é só pela aparência. Aí eu estou usando máscara, eu quero ser notado. Eu deixo o familiar necessitando, que está necessitado, e vou auxiliar alguém que os outros vejam. Então nós precisamos pensar nisso. Se tiver alguém, um familiar, um amigo próximo, o que estiver mais próximo de nós é aquele que nós vamos auxiliar. Bom Evangelho, né? Muito bom, nos esclarece, sempre trazendo Jesus para próximo, para pertinho de nós, ficando próximo dele é muito bom, nos traz paz, nos acalma o coração, nos acalma a mente. Vemos que com esse mestre nos guiando, nos iluminando o caminho, tudo fica mais fácil. A caminhada que parece tão difícil vai se acalmando. As pedras vão ficando nos seus devidos lugares. Nós precisamos orar, vigiar, acreditar nesse mestre amoroso e lembrar que o Pai nos criou, mas já designou um anjo de guarda para cada um de nós. Que possamos sempre lembrar desse anjo de guarda e pedir a proteção dele a cada dia. Vamos encerrando mais um Evangelho no Lar, lembrando que temos atendimento fraterno pelo Messenger, temos diariamente as irradiações diárias, são orações por todos nós. Se não estamos enfermos do corpo, mas normalmente alguma enfermidade da alma nós temos. E aí precisamos sempre de uma oração. E às vezes tem um irmão que está perturbado, não consegue organizar a mente para uma oração, a gente envia uma oração e vai acalmando, graças a Deus. Então vamos encerrar o Evangelho de hoje agradecendo a esse Mestre bondoso, agradecendo aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, todos aqueles benfeitores amigos que nos auxiliam no nosso cotidiano, que muitas vezes nós nem percebemos que ali teve um toque angelical, nos amparando, nos fortalecendo na caminhada. Muito obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, benfeitores amigos. Obrigada pelo medicamento nas nossas águas, pela luz iluminando cada canto desse ambiente onde nos encontramos. Abençoa-nos em mais uma semana de trabalhos, de estudos. Abençoa todos, Mestre, especialmente aqueles que não te conhecem
ou que esqueceram de ti, do teu mais puro amor. Abençoa todos hoje e sempre e nos acompanhe mais uma semana. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.